Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Quantos estão felizes por estar na casa do papai nessa noite? Amém? Esse momento de adoração, acredito que Deus já está preparando o nosso coração para sermos ministrados aqui. Você esteja sensível que o Senhor vai falar ao teu coração nessa noite. Amém? Quero ser bem objetivo aí com os irmãos. Se você puder, abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo de número 20. 2 Crônicas 20, verso 22 ao verso 24. Deixa esse livro aberto. Nós vamos ler, no primeiro momento, esses 4 versículos. Depois nós vamos nos atentar a ficar em cima desse capítulo de 2 Crônicas 20. O texto diz assim: quando começaram a cantar, entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas, os moabitas, atacaram dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, olharam para o imenso exército e viram somente cadáveres no chão, e ninguém havia escapado. Bom, se eu deixar só essa leitura aqui com você, talvez você vai ficar meio confuso. Você vai ficar confusa com o que acabamos de ler aqui. Nós precisamos entender todo o pano de fundo histórico do que foi o que acabamos de ler. O povo de Israel estava enfrentando uma luta imensa. A palavra de Deus está dizendo que havia 2 povos que estavam perseguindo o povo de Israel. E tinha um líder. Esse líder era o rei Josafá. Ele ficou com tanto medo, ele ficou com tanto pavor, que ele não sabia o que fazer diante das ameaças daqueles homens, diante daqueles outros reis que estavam perseguindo o povo de Israel. Então, há muitas pessoas que lêem o texto de uma forma literal. Nós precisamos entender que houve guerra, houve derramamento de sangue, houve pessoas que sofreram em alguns períodos anteriores. Por isso o povo de Israel estava com medo. Eles estavam inseguros diante das ameaças desses povos. E Deus coloca a história de Josafá, do rei Josafá na Bíblia, para ilustrar alguns princípios espirituais que nós podemos vencer os problemas. Eu quero fazer uma enquete. Quantos estão enfrentando problemas aí? Levante a mão. Quantos estão? Você pode vencer esse problema. Você pode vencer esse problema. Josafá, ele não sabia como fazer, como eu falei aqui. Mas alguns princípios que podemos aplicar para resolver os problemas, que nos ajudarão também a entender que Deus está com você, Deus está comigo, Deus está com você. E o que eu quero falar com você nessa noite, as respostas para grandes problemas da vida. Existe resposta para a sua vida, naquilo que você está passando, naquilo que você está vivendo. Aí entra uma pergunta: como resolver esse problema? Irmãos, tem problema que para os olhos humanos não, parece que não tem solução. Verdade ou não é o que eu estou falando, meu irmão? Parece que não tem jeito. Aos olhos
humanos, mas aos olhos de Deus há solução para esse problema. Ele pode resolver. Diga assim bem alto: Ele pode resolver. Então, qual foi a primeira parte aqui? Olha o que diz o versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e ele jejuou. Primeiro segredo foi que ele decidiu consultar ao Senhor. Se você consultar ao Senhor naquilo que você está passando, está vivendo, você vai ter resposta da parte de Deus. E não de homens, porque Deus ele responde. Quantos creem que Deus responde aí? Ele consulta ao Senhor. O rei Davi também, quando cercado pelos seus inimigos, buscou pela ajuda de Deus. E olha o que diz no Salmo 18, verso 6. No meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo lá no céu, o Senhor ouviu a minha voz e Ele escutou o meu grito de socorro. Quando você começa a gritar, quando você começa a clamar, olha a boa notícia: Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Você está angustiado? Sabe aquela hora que a alma está num aperto terrível, que as lágrimas começam a descer? É nessa hora que Deus vem como socorro para você. É nessa hora que Ele vem e Ele ministra ao nosso coração. Esses homens entenderam. O rei Josafá entendeu. O próprio rei Davi também entendeu. E para resolver os problemas, nós precisamos também reunir outras pessoas para orar. Josafá, ele não ficou sozinho com o problema. Irmãos, eu vou ser sincero com você, eu tenho parceiros de oração. Nós temos grupos de pastores, onde nós temos momentos de estar orando uns pelos outros. Eu tenho irmãos na igreja, que são confidentes, que eu posso abrir algumas coisas, de dizer: meu irmão, me ajuda em oração. Como é importante você ter parceiro de oração. Como é importante você saber que tem pessoas que estão ao seu lado, e que Ele também vai entrar nessa batalha, que não é física. Irmãos, é tão lindo quando alguém fala assim: olha, você vai lá, você compartilha com a pessoa, e a pessoa chega e fala assim: olha, eu vou jejuar por você, por esse problema que você está vivendo. Quem aqui já teve pessoas que fizeram isso por você? Levante a mão, quem aqui? É lindo isso, não é, meu irmão? A pessoa está dizendo: eu vou jejuar por você, eu vou jejuar por esta causa. Josafá, quando ele vai ali e vê que a situação humanamente falando, não tinha condição, ele convidou parceiros. Começou a chamar um, o outro, e falou: nós vamos jejuar. A Bíblia fala que até as crianças jejuaram. Até os pequeninos jejuaram. Teve uma convocação, uma assembleia solene. Mas quando vem o jejum, Deus despedaça todo o jugo, Ele quebra toda a malignidade, e você começa a ver milagres poderosos diante do Senhor. Quem está entendendo aqui, meu irmão? É isso que Deus tem para nós. A Bíblia está dizendo aí em 2 Crônicas, verso 20, olha o que diz o verso 3 e 4. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Você pode imaginar o que é isso? A gente faz uma reunião mensal aqui de adoração. Uma reunião mensal. Imagine, irmãos, vindo todos os irmãos, uma vez por mês. Mas você vem com um propósito para orar, para se derramar, para buscar diante do Senhor. Não haverá restrição que Deus quer fazer na sua vida. Eu não estou aqui persuadindo para você vir num culto na sexta-feira. Mas eu aprendi com um pastor coreano, que foi uma das igrejas que num período, ela era exemplo e referência para muitas outras igrejas no mundo. Todas as sextas-feiras, esses irmãos na Coreia, eles ficam das 10 da noite às 6 da manhã em oração diante do Senhor. Quem aqui tira férias? Você que trabalha, tira férias, você sai para passear, você vai viajar. Quem aqui
Você é igual eu? Você tira férias? Sim. Tá? Seu nome não é só trabalho. Você precisa descansar, né? Mas, irmãos, pensa quando você está passando uma dificuldade, uma situação, e aí você fala, esses 20 dias de férias, eu vou subir para o monte, eu vou buscar a presença do Senhor. Sabe que existe uma cidade de oração na Coreia, onde muitos coreanos, eles falam assim, ó, esses 15 dias, pensa só, ô Thaís, 15 dias, eu vou para a presença de Deus, vou desligar celular, vou me desconectar de todos, e vou buscar a presença do Senhor. Você quer ver milagre? Quem quer ver milagre aí? Levante a mão, quem quer ver milagre? Há preço a ser pago. Há preço. É muito bom descansar, como eu falei. Mas tem hora, irmãos, que a luta está tão travada, a situação está tão adversa, e Deus está pedindo de você, ora mais, jejua mais, se lance mais diante de Deus, porque você vai ver que Deus vai fazer na sua vida. Você quer ver Deus fazer? Eu estou te dando aqui algo para você fazer. Experimenta, você vai ver o que Deus pode fazer. Você vai subir aqui e testemunhar um milagre poderoso. Quem crê que Deus pode fazer em nome de Jesus? Olha o que Josafá faz. Proclama um jejum com todo o reino de Judá. Reúne aqueles irmãos da cidade de Judá e desce também outros de outra cidade. A convocação foi para um grupo de pessoas, mas alguns começaram a ouvir e desceram juntos. Imagina o mover que Deus começou a derramar ali. Os nossos problemas são vencidos quando buscamos a ajuda de Deus, quando reunimos outras pessoas para orar conosco também. Quantas vezes em reuniões de oração com alguns irmãos, com poucos irmãos, às vezes Deus usa uma pessoa para falar algo específico ao meu coração. Irmãos, quando nós estamos sensíveis, nós estamos ali em um período de jejum, de busca diante de Deus, Deus traz resposta através dos profetas da casa, porque Deus quer falar comigo e com você, Ele vai falar com os da casa, Ele vai falar comigo e com você, e nós vamos ter resposta de Deus para a nossa vida. Você quer resposta de Deus? Deus pode usar quem está aí do teu lado, Deus pode usar, mas só basta você estar sensível ao que o Espírito Santo quer liberar sobre nós. Quantos mais pessoas estiverem orando pelo problema ou a situação, mais fácil aquele problema será. Ó, você quer ver? Quem está desempregado aí? Levante a mão. Quem está desempregado? Está todo mundo trabalhando? Quem está desempregado? Fique de pé. Quem está desempregado? Quem está desempregado? Fique de pé. Quem está passando dificuldade financeira, econômica, fica de pé. Situação econômica, financeira, fica de pé, por favor. Isso. Amém. Eu queria pedir para que alguns irmãos estivessem intercedendo por essas pessoas agora. Você entendeu? Vamos fazer algo prático aqui, irmãos? Quem pode ir até alguém desses irmãos aqui, ó, e pôr a mão sobre ele, sobre ela? Irmão, não estou falando de oração. Então tem que ter uma ação na oração. Você está entendendo? Ei, você está sentadinho aí, ó. Tem mais gente lá atrás, lá, ó. Vamos levantar? Ó. Tem mais 2 pessoas ali. Tem um Klaus ali que está precisando de oração. Tem o Geraldo, tem a irmã, a mãe da Thaís. Vamos lá, gente. Eu vou esperar. Amém. Só mais uma que falta ali. Agora a igreja fica de pé. Fica de pé. Olha que poder maravilhoso que vai acontecer agora. Você crê que Deus vai abrir a porta de emprego para ela, para ele? Você crê que Deus vai entrar com provisão na área financeira desse irmão e dessa irmã? Irmão, não combinei nada com você. Eu ia falar outras coisas aqui, mas Deus falou, faça isso agora. Então eu creio que nós estamos entrando em unidade coletiva aqui. Nós estamos num só espírito agora. Amém? Quantos estão num só espírito agora? Então levante as tuas mãos. Independente se você não adotou nenhum irmão, nenhuma irmã aqui para poder orar, mas você vai levantar um clamor por todos agora. E esse irmão que está abraçado, esse irmão, essa irmã que está abraçada, essa irmã, nós vamos liberar e declarar: Deus, liberta, restaura, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória nesta noite. Irmão, levante as tuas mãos. Comece a interceder agora, meu amado irmão. Você é alguém que ora em línguas?
Olha como que a oração em línguas funciona neste exato momento. Eu quero pedir para que você ore em línguas. Você seja escuta, você seja um homem enfesado, uma mulher enfesada. Clame ao Senhor agora. Começa a liberar agora, em nome de Jesus, para que tire a aflição, tire a angústia, tire a tristeza, remova tudo aquilo que está causando tristeza no coração deste homem, desta mulher. Pai, eu quero unir a minha fé com a fé deste meu irmão agora, Deus. Nós estamos fazendo algo prático aqui nesta noite, Pai. Nós estamos declarando, Deus. Pai, abre esta porta de emprego para este homem, esta mulher que está desempregado. Pai, libera a tua unção e a tua graça na área econômica, na área financeira deste meu irmão, Pai. Nós declaramos nesta noite, Senhor amado, Deus querido, que este teu filho, esta tua filha, nesta noite viva um milagre, Deus. Nós declaramos, Pai, e concordamos que este teu filho, esta tua filha, vive este milagre nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, ó Pai, nós concordamos aqui na terra, que o Senhor ligue aí no céu, e que o teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus Cristo. A igreja pode dizer amém? Aplauda ao Senhor pela vitória desse irmão e dessa irmã, em nome de Jesus, meu irmão. Talvez você não sabe o quanto isso é tão importante, o quanto isso é tão precioso para as nossas vidas. Às vezes só de alguém. Vem aqui um pouquinho, Fabrício. Me abraça aqui, meu irmão. Às vezes só de alguém fazer isso aqui, ó. Te abraçar e falar, irmão, quero orar por você. Eu preciso orar por você. Você concorda com o que ele está orando, ele começa a liberar a palavra aqui, meu irmão. Você pode estar um caco. Você pode estar arrebentado. Você pode estar numa situação difícil. Mas a oração desse meu irmão me fortalece, me sustenta. Porque eu sei que ele está sensível à voz do Espírito Santo. Porque ele veio por impulso de Deus para dizer, eu quero orar por você. Por isso que isso gera um sentimento, você talvez até é quebrantado naquela hora. Mas meu irmão, da fraqueza você está tirando força, e Deus está te dando força. Você está entendendo, irmãos? Isso é igreja. Igreja é quando nós entendemos que nós podemos batalhar um pelo outro e clamar e dizer, você não está sozinho nessa, você não está sozinha nesta, Deus está com você, eu também estou contigo nessa. E aí, meu irmão, você vai, desculpa o termo, que você vai para as cabeças e você vai dizer, eu vou vencer essa batalha, porque essa batalha é do Senhor, eu já alcancei a vitória. Aí o irmão solta de você. Você já está livre para poder dizer, Deus, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Josafá faz duas declarações importantes. Ele admite não ter forças. Olha o que diz o versículo 12. 2 Crônicas 20:12. Nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Diga assim, não sabemos o que fazer. Mas o que o versículo diz? José falou assim, ó, mas os nossos olhos estão postos em ti, Deus. Os teus olhos têm que estar postos no Senhor. Porque, meu irmão, se eu olhar para a circunstância, se eu olhar para os problemas, eu vou afundar, naufragar. Mas quando eu olho para o Senhor, pode estar acontecendo o que for aqui, ó, mas eu sei que Deus está me guardando, Ele está me protegendo. Mesmo que eu venha afundar, olha para mim, mesmo que eu venha afundar, há uma mão poderosa que pode me tirar de lá e me sustentar, me fortalecer. Esta é a mão de Deus, é a mão do Senhor sobre você. E Josafá faz duas declarações importantes. Ele admite não ter forças para enfrentar os seus inimigos. Às vezes, irmãos, nós não temos força. E não é na força do nosso braço.
Ele admitiu que não sabia o que fazer. A gente que está aqui, as pessoas que estão aqui, talvez você não saiba o que fazer diante dessa situação. Posso te dar um conselho? Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega. Tem situações que aos nossos olhos não tem jeito. Aos nossos olhos não tem jeito. Olha para cima. Mas aos olhos de Deus tem jeito. Aos olhos do Senhor tem jeito. Ele faz, Ele realiza. O rei Josafá foi capaz de admitir a sua total incapacidade para resolver aquele problema tão grande, porque era uma multidão que estava vindo contra o povo de Israel. Ele falou: Deus, eu preciso depender de Ti, Deus. Na hora que a gente estava adorando ali, até estava cantando, eu falei: Deus, é uma entrega, Pai. Eu acredito que a igreja teve essa percepção: quando a gente depende, a gente tem que entregar. Quando você entrega, você confia e você sabe que na hora certa, no tempo certo, Deus vai fazer. Ele vai fazer. É no tempo dele. A Bíblia diz em João 15, verso 5, Jesus falando aos discípulos, diz: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, diga assim, sem Jesus, não dá. Só com Ele. Só com Ele. Sem Jesus não dá. Para resolver os seus problemas, mantenha os olhos no Senhor. A parte B do versículo 12 diz: mas os nossos olhos se voltaram para Ti. Há uma tradução que diz: mas os nossos olhos se voltam para Ti. Por isso que eu falei, às vezes é um momento, irmãos, de repente você até tem uma condição financeira, econômica, mas naquele momento é uma outra situação, um outro tipo de problema a ser resolvido. E é naquela hora que o Senhor está pedindo de você: ora mais, jejua mais, busque mais a minha presença. Comece a falar com Deus, comece a buscar em Deus. Josafá não tinha força para enfrentar aquele exército, ele não sabia o que fazer, mas os seus olhos estavam postos no Senhor. Olha de novo assim, é lógico que você vai olhar para o teto aqui, né? Mas agora, faz uma projeção espiritual. Você está olhando além desse teto. Você está olhando para o Senhor. Presta atenção, de olhos abertos, você está olhando para o Senhor. Eu vou ressaltar um versículo para você aqui. Você está olhando para o Senhor, não é para mim não, por favor. Olha para Deus, eu estou olhando para você. Olha para Deus, olha para Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não dorme, não dorme, não dorme. Ele é o guarda de Israel. Oh! Ele te guarda. Olha de novo, olha de novo. Agora faz essas frases, uma oração, diga assim: levante a mão para o céu como se você estivesse olhando para Deus. É você e Deus, você não está nem na igreja agora, está você e o Espírito Santo. Você e Deus agora. Você na tua casa, está você e Deus agora. Diga assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde? Diga isso, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Aquele que me guarda, ele não dorme, ele não dorme. Ele é o guarda de Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia. Para Josafá não havia circunstância adversa que pudesse fazê-lo tirar os olhos do Deus onipotente. Estava falando para Jô esses dias. Dessa época do ano é tão lindo, irmãos. Tem dias que você olha, o céu está limpinho de manhã
e à tarde. Não é assim, queridos? Eu gosto muito de contemplar a obra da criação. E é tão maravilhoso quando você olha e fala: Deus, o céu está limpo. Não tem nuvem, não tem nada. É porque Deus está limpando tantas coisas lindas e maravilhosas na sua vida para realizar aquilo que Ele precisa sobre você. Se você ver nesse naipe, com certeza você vai entender que até através da natureza Deus pode falar no nosso coração. Quando o sol nasce, quando o sol se põe, você sabe que o sol da justiça está sobre a sua vida. Quando você olha as estrelas, quando você olha, você tem condição de poder olhar, porque hoje a gente vê aqui, né, na cidade grande, esse monte de luzes, mas se você vai para um lugar do interior, por exemplo, quando você vai para o sítio, você tem condições de olhar e ver, se fala: meu Deus, como é lindo, como é maravilhoso olhar tudo que o Senhor fez, Pai, está tudo no seu devido lugar e não cai, porque Deus te segura com a sua mão poderosa, porque Ele está com você. Para Josafá não havia circunstância diversa, porque ele pôde tirar os olhos do problema. Diga assim: eu preciso tirar os olhos do problema e colocar os olhos em Deus. Já aconteceu comigo, irmãos, por alguns momentos, alguns relances, eu olhar para o problema e aí começar a me esmorecer, me entristecer, me abater. Mas eu aprendi um segredo com alguns irmãos que têm caminhado tantas jornadas, que é um segredo para mim e para você. Quando você estiver assim, dobra o teu joelho, se coloque diante do Senhor, e com certeza você não vai ficar preso à circunstância, ela vai continuar lá, mas tua fé vai te ativar você ir para um outro contexto de dizer: Deus, esse problema vai passar. Ele não vai ficar a vida inteira, Senhor, ele vai passar, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo novo na minha vida, Pai. Eu sei. Para resolver os seus problemas, espere pela resposta de Deus. Olha o que diz o versículo 14 e o 15. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia. Você vê que ele dá detalhes. Ele fala que era filho de Jaziel, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. E ele veio, o Espírito Santo, bem no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos que vocês estão aqui, os de Jerusalém. E o rei também escuta, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo. Deus está falando para você nessa noite: não tenha medo. Não fique desanimada, desanimado. Deus está te animando nesta noite, dizendo: o amor lança fora todo o medo. O que tem te apavorado é o diabo, é Satanás, são as situações, são as adversidades. Mas quando você está na presença de Deus, meu irmão, como eu falei, as circunstâncias vão continuar. O problema talvez vai estar até lá na sua casa, mas você vai dizer: ah, Satanás, você não vai mais colocar medo nessa situação. Olha que diabo, você não vai colocar mais desânimo sobre mim. Eu vou caminhar, eu vou andar mais uma milha, eu vou vencer, eu vou viver. Oh! Quem quer viver aí em nome de Jesus? Então pegue esta palavra no teu espírito, meu irmão. Aquele rapaz, eu acredito que era um rapaz, porque ele era neto, bisneto. Deu detalhes de alguém que talvez para muitos olhava: aquele camarada ali não tem experiência com Deus nenhuma. Estou trazendo isso na minha memória aqui, tá, gente? Estou viajando no texto, né? Talvez para algum eu poderia dizer: ah, esse menino não tem experiência com o Espírito Santo. Mas Deus levantou aquele rapaz, no meio da congregação, no meio da assembleia. Escuta que houve um reteté daqueles. Deus começou a movimentar de uma maneira linda e poderosa. Que ele tomou a palavra. Escuta, ele tomou a palavra e disse: escutem, todos que estão aqui de Judá e Jerusalém. E o
rei Josafá também escuta agora. Assim diz o Senhor. Irmãos, quando alguém vem com a palavra, assim diz o Senhor. Uau! Quem que já ouviu algum profeta, alguém chegar até você e dizer assim, assim diz o Senhor? Quem que já ouviu? Se você não ouviu, você está ouvindo agora. Eu estou dizendo para você, assim diz o Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não se apavore. Deus está com você. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso, meu irmão? Um dia nós estávamos numa reunião santa. Com umas pessoas. E é tão gostoso quando é o espontâneo, né? Que você está ali com algumas pessoas que estão... Você chega e fala, vamos orar agora? O que você acha da gente orar agora, Fabrício? E chamei alguns irmãos ali e tal, começaram a conversar. Falei, vamos orar. Daqui a pouco a irmã começou, bem em silêncio, quieta. E começou a orar em língua. E daquilo Deus começou a liberar coisas específicas do que só eu sabia, do que eu necessitava. E eu falei, Deus, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, porque o Senhor revela os seus segredos aos teus profetas, aos teus ungidos, meu Deus. Quem quer ver Deus falar com você aqui nessa noite, em nome de Jesus? Aquele rapaz, escutem todos que vivem em Judá, em Jerusalém. Assim diz o Senhor, não tenham medo. Diga assim, não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês. Levante a mão assim, ó. A batalha não é sua. A batalha é do Senhor. Ei, a batalha é do Senhor. Se a batalha é do Senhor, você já é mais que vencedor em Cristo. Será que sou eu que estou empolgado com essa palavra? A batalha é do Senhor. Diga assim, ó. Levante a mão, diga assim, a batalha é do Senhor. Diga assim, a batalha é do Senhor. Pode aplaudir, pode glorificar, pode exaltar a Ele, meu irmão. Quando todo Judá estava reunido diante do Senhor, um desses começou a profetizar. Eu continuo sonhando com uma igreja que profetiza. Eu continuo sonhando com crianças que vão ter visões e revelações. Eu continuo sonhando com jovens e adolescentes que estão cheios do Espírito Santo de não aguentar. Eu continuo sonhando com pessoas que realmente queiram ser impregnado pela presença do Espírito Santo. Quantos querem o Espírito Santo sobre a sua vida, meu irmão? Você pode levantar do teu lugar em nome de Jesus. Tem mais um ponto só para poder ministrar o teu coração. O Espírito de Deus veio sobre eles. Todos estavam esperando em Deus. Todos. O povo estava aguardando pela resposta de Deus. Quando aprendemos a buscar a Deus, esperar nele, Ele sempre vai ter a resposta. Seja um profeta agora, levante a mão para alguém aí e diga assim, Deus sempre vai ser resposta na sua vida, meu irmão. Aqui, ó, faça isso aqui, ó. Deus sempre vai ser resposta na sua vida. Você pode dizer isso para Ele? Então diga assim, Deus é resposta. Deus é resposta. Hoje você tem resposta de Deus nesse altar. O profeta Isaías encorajou o povo de Israel que reclamava da situação da calamidade. E ele disse, será que não pode saber, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que não tem forças. Os jovens se cansam, ficam exaustos, mostrou. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Quantos querem renovar as suas forças aí em nome de Jesus? Então se você quer renovar, hoje é uma noite de renovação sobre você. Último ponto aqui.
Confie totalmente na palavra de Deus. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando saíram, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Levante a mão assim, ó. Você está sendo sustentado. Levante a mão fechada assim, ó. Você está sendo sustentado pelo Senhor. Quantos querem essa sustentação de Deus sobre a sua vida? Tenha fé nos profetas, e vocês terão vitórias. Depois de adorar e louvar ao Senhor, o povo saiu para encontrar o inimigo. Josafá acordou, recordou, e precisavam lembrar da palavra do Senhor que havia sido proclamada. O povo precisava confiar totalmente em Deus. E Deus disse ao seu povo através de Isaías: não temas, pois eu o resgatei. Eu chamei você pelo nome. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Olha para cá. Quando você passar pelas águas, Deus estará com você. Quando você passar pelo fogo, Ele também estará com você. A chama não queimará sobre você. Quando você andar pelo fogo, você não se queimará, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, Santo de Israel. Então não saia desse lugar hoje. Não saia sem dar a oportunidade de entregar a sua batalha para Deus. Quantos querem entregar a batalha para o Senhor aqui? Você pode então corresponder ao que eu vou te falar agora? Você pode corresponder? Você quer entregar essa batalha? Vamos fazer uma solenidade aqui entre nós? Venha para cá.